Fala, povo! Começando mais uma edição do nosso Proposicast. Hoje, com uma escalação assim super especial. E eu não estou nem falando dos nossos convidados, desculpa, nada contra vocês, mas eu estou falando do nosso irmão. Olá, que tal? Netinho, que está vindo com muitas ideias e conceitos importados de Buenos Aires para o Proposicast. Como é que se fala em espanhol Proposicast? Proposicast. Um pouquinho de francês para você também. E aí, Netinho, beleza? Preparado para mais uma semana? Olá, que tal, Vitor? Que Deus te bendiga em casa. E vamos para a nossa quarta semana? Acho que é quarta semana. Um mês já? Caramba, não tinha parado. Quando fala assim é forte, né? Bate no coração. A gente não sabe nem como a gente está entregando. A gente só sabe que está entregando até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Muito bom, muito boa noite, boa tarde, bom dia para você que está aí do outro lado acompanhando todas as semanas o nosso Proposicast. Vambora, né? O tema dessa semana tá batido de doer, mas é gostoso de ouvir. Então, tu decorou qual é o tema da semana, Netinho? É claro que não. É o clássico de todas as semanas. Vamos abrir o livro aqui. Criado para se tornar... Eu não gosto de errar nada. Então, aqui, ó. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Acompanhando o microfone que está descendo. Você está acompanhando aqui, ó? E você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E por falar em semelhante a Cristo, eu queria... Nossa, até eu fiquei constrangido com essa introdução ao Maurício. Mas, assim, sejamos semelhantes a Cristo, Maurício. Muito bom ter você para falar desse tema que preciso aprender com a sua vida. Quão formoso é. Formosos são os pés dos que anunciam a paz. Tá louco. E aí, Maurício, beleza? Beleza, obrigado por estar com vocês aqui. Será uma honra. E não basta um formoso. Dois formosos. Dois formosos. E aí, Vanessa, tudo em paz? Levanta esse microfone aí que já desceu. Tudo bom. Nossos pedestais não estão no melhor momento da carreira deles. Eles estão cansados, eu acho. E aí, Vanessa, tudo em paz? Tudo em paz, tudo bem. Vamos lá. E eles são, então, os convidados para falar sobre esse tema, criados para ser semelhantes a Cristo, ou para se tornar semelhante a Cristo. Rapaz, quando a gente para pensar que nós fomos feitos para nos tornar parecidos com Jesus, eu não sei o que vem de imediato na cabeça de vocês. Na minha, vem o seguinte: estou a léguas e léguas, quilômetros e quilômetros de distância. Com certeza. Será que essa crise é individual, é pessoal, é só minha? Porque parece que o tempo passa e não estou ainda nem comparável, quanto mais semelhante a Cristo. Eu acho que é geral. Às vezes a gente acha que está bem e aí você começa a ser confrontado, você vê, quando você pega uma palavra dessa, você vê que está muito, muito distante. E teve, inclusive, um dos dias dessa semana que ele traz o conceito, né, a fala no livro. Para quem não sabe, desculpa, acho que eu nem apresentei hoje, né? Nós estamos falando do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E um dos dias dessa semana, ele traz o conceito de que ser confrontado pela palavra, às vezes é doloroso, nos faz nos sentir, muitas vezes, miseráveis, mas é o que transforma a nossa vida. E aí a gente, talvez, né, Netinho, a gente tenha a primeira lição importante, que é entender que a Bíblia é o principal, talvez, agente de transformação que nós temos na nossa jornada, na nossa caminhada. É ela que nos mostra como ser parecidos com Cristo. Na verdade, o autor traz o Rick, né? O Rick traz essa... O Rick, né? Pô, depois de 22 dias tomando paulada dele, o mínimo que eu posso fazer é chamá-lo de Rick, né? Mas é muito legal, assim, Ele traz uma frase, inclusive, do Moody, se eu não me engano, em um dos dias aqui, que ele fala: a Bíblia não é um livro apenas de conhecimento, é um livro que é para mudar a sua vida, né? E aí ele vai discorrendo sobre o assunto, sobre o tema, e vai colocando a Bíblia como parte central das nossas decisões, para iniciar uma coisa, para finalizar uma coisa, para passar pelos dias difíceis, para passar pelos dias
tranquilos, de alegria e de paz. E a Bíblia como centro, na ideia de... Não é um livro de conhecimento para que você possa apenas ler. E aí, quando ele traz Jesus para a mesa e amarra com a palavra, ele traz o seguinte: a Bíblia, a palavra como verdade, ela precisa ser aplicada na prática, né? E isso aí começa a amarrar tudo que a gente tem visto até aqui. A gente está numa campanha de livro de leitura de conhecimento e, o que a gente mais tem aprendido são coisas, são propósitos, são comportamentos, relacionamento entre igreja, entre irmãos, perdão, já falamos de tanta coisa, só que no Proposicast, né, nas edições anteriores, imagina se a gente colocasse tudo isso de fato em prática. E é isso que a palavra de Deus quer através de Jesus. Inclusive, ao final do Sermão do Monte, o próprio Jesus fala que aquele que ouve as palavras e a obedece, né? Então, a obediência, que é o que o Netinho está falando, da parte prática do que a gente aprende, é fundamental. Sim. Senão a gente se torna um cabeçudo que sabe a Bíblia de cabo a rabo. Quantas pessoas a gente conhece que sabiam, que manjavam da Bíblia? Quantos, às vezes, filósofos, pensadores que sabem textos de cor, talvez até mais do que nós mesmos, e que não foram transformados pela palavra, né? Tem que ter uma ação, né? Tem que te impulsionar uma ação. Exatamente. E aí a gente entra numa pergunta que é inevitável, que que tipo de relação, na visão... Aí eu vou passar para a Vanessa, porque eu sei que ela está tensa, assim, ela quebra o gelo dela logo. Que relação que existe entre ser semelhante a Cristo e o processo de discipulado? Porque todos nós que tomamos uma decisão, automaticamente nos tornamos seguidores ou discípulos de Cristo, né? Então, como é que a gente é transformado nesse processo, nesse sentido? Eu acho que o discipulado ele é muito importante, né, nessa caminhada. Eu acho que o discipulado ajuda demais o indivíduo a... Como é que eu posso explicar? A caminhar um pouco melhor, né, dentro da palavra e para chegar no objetivo que é ser semelhante a Cristo. Porque aqui mesmo, no primeiro dia mesmo, já que no dia 22, na lição, ele já trata que você aprende com os seus relacionamentos, né? Você aprende com as pessoas, né? Com as decepções, com as tribulações, com as dificuldades. E aí o discipulado, eu acho ele muito importante nessa hora por conta disso. Eu acho que você andando lado a lado com alguém que tem um pouco mais de caminhada que você, um pouco mais de experiência que você, né? E você ter uma liberdade de conversar com essa pessoa, de você estar ali junto, lado a lado todo dia, né? De poder se abrir, de poder conversar, de poder ver o exemplo do que ela passou em tal situação e você aprender com aquilo, eu acho que já... ajuda muito a caminhada, né? Quando a gente, eu não sei se eu estou exagerando aqui, né? Mas quando a gente fala que devemos nos tornar semelhantes a Cristo, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente Cristo é real, né? Nós estamos falando de alguém real, não estamos falando de se tornar semelhante a alguém que é só uma imagem ou que nunca existiu, uma energia, uma coisa cósmica. Então nós estamos falando de um relacionamento, primeiramente com Cristo, e que isso pode... E aí eu lembro do livro Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, que fala que Deus fala, porque se Ele é real, Ele fala, e Ele fala conosco por meio da palavra, Ele fala conosco por meio da oração, Ele fala conosco por meio das pessoas, da igreja, como a Vanessa estava falando aqui, e Ele fala conosco por meio das circunstâncias, mas Ele fala. Então nós estamos falando de um Deus, um mestre real, um mestre que fala e um mestre que está sempre disponível. Maurício, assim, agora pegando de sopetão. Quando a gente... assim que é bom, se a gente sabe que Deus fala, e a gente já falou, palavra, oração, igreja, circunstâncias, talvez você tenha outra definição aí, mas que Ele fala por meio disso. Quando a gente não ouve, ou quando a gente não consegue identificar que Deus está falando conosco,
Onde que está o problema? E como que a gente consegue resolver isso? É literalmente em nós, né? Acho que a gente, às vezes, com a circunstância, a gente acaba tentando se achegar por nossas próprias forças. E tem uma frase que eu até anotei que ele coloca aqui, deixa eu me achar aqui, você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio, né? Então, assim, quando a gente tenta, pelas nossas forças, se achegar a Cristo, você começa a impressão que você está andando contra a maré. Não, com certeza, concordo. E vocês teriam um exemplo, por exemplo, nesse processo de se tornar semelhantes a Cristo? Algum exemplo pessoal de situações que vocês viveram e falaram assim, olha, naquele momento eu entendi que precisava ter uma mudança de atitude. Alguém tem algum exemplo aqui sim que possa ou pulo essa? Alguma... Ninguém quer expor, né? É que tem, né? Na verdade, assim, acho que todo mundo aqui tem, e se a gente puxar, vai ter hoje alguma situação. A gente vai ter o tempo todo. Vai ter aquela situação que, tipo assim, você pensou e caramba. Né? É aquele livrinho nosso, é o primeiro livro do discipulado, O que Jesus quer que eu faça. Né? O que Jesus faria se estivesse aqui? Que tipo de atitude? Essa atitude aqui, isso é errado? Isso é contra a lei? Isso é pecado? Né? E é legal porque se a gente se tornasse, e essa frase que o Maurício trouxe, se a gente fosse para ser imitador de Jesus, bastaria ler a palavra, decorar tudo que Jesus fez e faz e reproduzir. Só que isso não forma caráter, né? Isso é só uma reprodução, é um jogo de imitação. Né? Agora, quando a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa ler, botar isso para dentro, botar o conteúdo para dentro, para na hora, né, no nosso dia a dia, o Espírito Santo usar essa situação e, ao mesmo tempo que eu me pergunto, será que Jesus faria isso? O Espírito Santo já responde com a palavra de dentro que eu tenho lido, tenho aplicado, e ele já responde, não porque isso vai contra essa passagem, essa orientação de Deus, esse mandamento. Jesus não faria isso. Jesus agiria de maneira diferente. E o tempo todo, né? O tempo todo. A gente, principalmente... isso me chama muita atenção nos relacionamentos que nós temos aí fora, né? O mundo é o mundo, né? Alguém já falou isso. O mundo ele não é de Jesus. Por isso que a gente está lá para pregar de Jesus para eles que sejam de Cristo novamente. E o tempo todo nós do lado de fora da igreja temos que nos relacionar e nos relacionar bem com diversos tipos de público. E talvez para mim todos esses públicos, diversos públicos que não conhecem a Cristo, amar, conviver, respeitar, cuidar dessa galera é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma maneira de você refletir Jesus, né? Como o exemplo do Ourives que ele dá no livro. Tá, eu vou fazer uma pergunta muito simples e, ao mesmo tempo, sei lá, pode parecer até óbvia, mas por que um cristão deve e precisa se tornar cada dia mais parecido com Jesus? Maurício? Como assim? Ele jogou volta da Argentina arrogante, não tem? Mauricito? É o que a Bíblia fala, né? A gente tem que ser semelhante a ele porque nós cremos, como o Vitor falou, que ele é real. Se cremos que ele é real, que um dia nós somos resgatados, foi para um propósito. Nosso propósito de vida tem que ser esse. Nós fomos criados para isso, né? O final da primeira lição ele já fala isso lá. O tema para reflexão. Eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Exatamente. Então, já que a Vanessa trouxe ela está muito afiada no livro, né, cara? Ela está muito preparada. Talvez é a equipe mais afiada no livro que nós já trouxemos no Proposicast. Sim. E eles não respondem com o que eles pensaram. Ela vai resolver. Ela vai resolver o problema da vida de muitos dos ouvintes, né, Tim? Vamos lá. E a pergunta, mais uma vez, simples. Como uma pessoa consegue, então, se tornar mais parecida com Jesus? Essa é a fórmula. Anota aí, ó. Pega aí. Dependendo da tua resposta, o Proposicast acaba aqui. Vai ser o menor Proposicast da temporada. Joelho no chão,
todo dia, muita oração e compromisso mesmo com Deus, né? Eu sempre lembro agora fugiu qual é a carta de Paulo, que ele está falando de uma igreja, e ele fala assim: meus filhinhos, por quem eu sinto as dores de parto, até que o caráter de Cristo seja formado em vós. Então, assim, dores de parto, para mim, temos aqui uma mãe, e 3 homens aleatórios. E não tem a menor noção. Sem útero e sem opinião, como já diria o Ray. Tudo bem, não sofremos jamais as dores de parto. Mas, porém, todavia, quando eu leio Paulo falando isso, até que por quem eu sinto as dores de parto, até que o caráter de Cristo seja formado em vocês, eu só consigo imaginar exatamente a expressão que a Vanessa falou. É joelho no chão. Quando alguém está sofrendo as dores de parto em prol de outra pessoa crescer, ser moldada, ser transformada, ter a sua vida completamente lapidada, né, num processo muitas vezes doloroso, é de joelho no chão, não tem outra forma. Agora, esse joelho no chão precisa ser primeiramente pela nossa vida, sim, porque o caráter de Cristo precisa ser formado primeiramente em mim, para que depois eu possa pedir para que o Senhor venha transformar outras vidas. É que a gente acaba sendo, às vezes, acho que imediatista, né? A gente acha que ser semelhante a Cristo é você se converteu, de repente, pum, você já está lá em cima. E ele cita um exemplo sobre o prédio, né? Sobre a construção. E a gente refletindo em casa com as crianças, a gente falou exatamente sobre isso. A gente olha... Os adolescentes? Com os adolescentes. Me ajuda, pô. Aquele prédio já enorme, a gente não imagina todo o processo que levou àquela construção. Como que é lá na... Como que é lá na base, raiz, os cálculos, né, que foram feitos para aquele alicerce, para poder suportar aquilo, para aquela base ser firme, para aguentar toda aquela construção. É verdade. Depois de um tempo a gente só olha o prédio pronto e fala assim: bonito, feio. Gosto, não moraria. Mas todo o processo que foi... E trazendo para a vida cristã é a mesma coisa. Você tem todo... Não é só você chegar, se converteu e acabou, não. Você tem um processo, joelho no chão, oração, buscar Cristo. Não, e é engraçado assim que se eu vou me tornar semelhante ao Netinho, eu vou colocar um boné para trás, eu vou, sei lá, às vezes... ser descolado nas redes sociais igual ele eu vou para Buenos Aires igual ele foi, eu estou me tornando semelhante. Mas assim, é muito fácil tu seguir uma cartilha e adotar algumas medidas. E às vezes é isso que as pessoas querem. Por quê? Tá aqui, eu tenho que fazer. Semelhante a Cristo. É uma receita de bolo. É uma receita de bolo. E isso gera o legalismo, não gera a maturidade. É diferente, né? Você acaba fazendo tudo... eu tenho que ser assim porque Jesus é... Só que, assim, às vezes o coração não está nesse processo de transformação, né? E a gente já falou disso de algumas semanas atrás, que é exatamente esse DNA de adoração que nós temos, que o Senhor colocou em nós, o nosso jeitão de ser, o jeitão do Vitor de ser, da Vanessa de ser, do Maurício de ser, o meu de ser, o seu de ser, que está ouvindo e que está em casa. Deus colocou um DNA espiritual, vamos dizer assim, na gente, que não tem como a gente querer ser o outro, acaba sendo até um pecado, né, de, sei lá, uma espécie de blasfêmia contra Deus, dizendo que Deus errou. A gente já falou sobre isso aqui. O ponto ser igual a Jesus exige oração, cara no pó, leitura da palavra, né, e experiências, né, com Jesus. Não adianta a gente só orar, só ler, toma uma água, come alguma coisa, volta, lê de novo, ora, dorme, acorda, lê de novo, ora. Não, você tem que orar, ler e ir lá para fora. Você aprende aqui e vai lá fora aplicar. Dá certo? Dá certo, volta. Né? Então, Jesus propõe esse dinamismo. Com a prática, né, do que você está lendo, do que você está aplicando. Exatamente. Errei em algo, vai lá, misericórdia e graça sobre a minha vida. E o relacionamento com Cristo, como o Netinho está falando. Por quê? Eu não tenho como me tornar parecido com algo que eu não sei quem é. Se eu não me relaciono, se eu não conheço Jesus, como é que eu vou me tornar parecido com ele? Como vai saber? Como é que eu vou saber? Existe muito aquela... Acho que o Netinho citou aí, né? Aquela reflexão.
o que Jesus faria. Não, Jesus fez, ele veio. Tá tudo aí. A gente precisa só conhecer o que ele fez para que aí, a partir desse norte, desse posicionamento, que a gente venha dar os passos que precisam ser dados. Agora, verdade seja dita, no processo de se tornar semelhante a Cristo, não é, às vezes, questão de má vontade. Vai ter áreas da nossa vida que a gente vai ter mais dificuldade de entregar para Jesus. Sei lá, é o temperamento, às vezes até é uma área de pecado que a gente não consegue abandonar, que não consegue, ou tem mais dificuldade de largar. Às vezes um tipo de pensamento que vai contra a palavra, enfim, vai ter áreas que a gente vai ter mais dificuldade. Vanessa, como é que a gente resolve isso? Hoje você está aqui para resolver os conflitos e problemas de todo mundo, não só do Maurício e do Netinho, mas de todo o universo que está conectado pelo YouTube. A Vanessa está parecendo o Bumblebee do filme dos Transformers. Ela não responde. Ela vai responder. Ela já tá com o dedinho no livro. Ela vai responder com um trecho de Rick Warren. Não, mas com todo respeito, o Maurício vai concordar comigo. Acho. Ela merece tomar, porque o Maurício está aqui, porque ela... Com certeza. Ela nada mais justo. Todos unidos contra a Vanessa. Nossa. Não, eu tô brincando porque foi a Vanessa que confirmou e assinou o contrato em nome do Maurício, ele nem sabia. Somos um. Quando eu vi, já estava aqui. Somos um, não é? E ele só vai se dar conta que ele esteve aqui quando o vídeo for pro ar. Nossa, eu tava lá. Totalmente fora da minha zona de conforto. Nossa. Repete a pergunta, você lembra da pergunta? Que a gente já foi para longe aqui. A gente precisa ser persistente, né? Ele tá falando do dedinho no livro. Mas, e eu parei exatamente, né, nessa ocasião. E nós compartilhamos isso essa semana lá em casa também, no nosso momento com os nossos filhos. A gente não consegue chegar até o nosso objetivo, que no momento é ser semelhante a Cristo, somente com força de vontade, né? A gente precisa ser persistente. A gente precisa forçar, sim, em algumas coisas. Tomar decisões que muitas vezes vão ser dolorosas, muitas vezes a gente não vai gostar, muitas vezes vai contra o nosso desejo, né? A nossa comodidade, né? Mas a gente precisa ficar firme, né, no Senhor, firme na palavra, depender da graça e da misericórdia dele todos os dias, para que a gente consiga chegar lá. E aí vai parecer repetitivo, mas eu vou pedir agora então para o Maurício para frisar bastante na sua cabeça, na sua mente. Maurício, faz de conta não, pode ser que aconteça. Alguém que está acompanhando o Proposicast hoje e que ainda não entrou nesse processo de se tornar semelhante a Cristo, que é o tema dessa semana. O que uma pessoa precisa fazer para dar passos, para entrar nessa fase de ajustes, de decisões, para se tornar semelhante a Cristo? Como é que uma pessoa começa esse processo? É o que conversamos também em casa. Acho que o primeiro passo é realmente a decisão. Trazendo para um contexto pessoal meu, por exemplo, eu fiz um propósito esse ano de emagrecer, por exemplo. Então, eu tive que decidir, e para essa decisão ir para frente, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Coisas que me dão prazer, coisas que eu gosto, e fazer coisas que, de repente, eu não gosto tanto assim. E acho que, trazendo para o livro, foi a mesma coisa. Se a gente não primeiro decidir que eu preciso buscar a Deus, eu preciso dar passos para isso, então eu vou ter que abrir mão, de repente, de uma série, eu vou ter que abrir mão de um tempo... Ele fala isso, né? Que tem cristão que diz que crê na palavra, mas nunca leu a Bíblia de cabo a rabo, mas se você começar... Com 15 minutos... Com 15 minutos por dia, em um ano você leu duas vezes.
Ele falou que você deu 30 minutos, né? Em 30 minutos, em 30 minutos você deu 2 vezes. Quer dizer, e uma série... Que série que você vai assistir hoje que dura menos que 30 minutos? Não existe. Não existe. Mas o Maurício falou de esforço. Esforço gera desconforto. E aí eu já até aproveito o gancho para puxar, né, Tinho? Ele fala uma coisa que a gente não gosta muito de pensar, que a dor e o sofrimento podem ser instrumentos de Deus para nos tornar mais parecidos com Cristo. Isso é muito fora da realidade ou realmente as aflições da nossa vida podem ser pedagogas, digamos assim? Na verdade, você que está aí lendo o livro, acho que para mim... Que assim, gente, esse livro aqui, eu acho que na campanha de 5 anos atrás, eu devo ter abandonado neste capítulo. Nessa por isso que ele não está parecido ainda. Então, assim, por isso que ele não é semelhante. Porque é pesadíssimo. Essa semana aqui é pesadíssimo. Mas quando você está no dia 25, para mim é o pior dia até aqui. E não é pior porque é um tema ruim ou porque está mal escrito. Muito pelo contrário. Ele está batendo no sentido disso que o Victor está falando aqui agora. Do desconforto. Da aflição, da dor e de que tudo coopera para o nosso bem. Né? Aí eu vou meter uma de Vanessa. A primeira frase, só antes de... Lê só a primeira frase do capítulo, porque já é só para quem ainda não leu ter uma noção. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Essa é de cada problema. Aí ele continua. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Agora, olha que louco quando ele vai lá para o meio ali, no subtítulo Compreendendo Romanos 8:29. Olha que legal. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável. Mas, asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Cara, isso aqui é muito espiritual, né? A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E o pastor Márcio gosta de falar isso, né? Que tudo é tudo mesmo. Quando a Bíblia fala tudo... É tudo, no grego, no hebraico, no aramaico. É tudo. E faz muito sentido isso, né? E a gente você que tem caminhado, você que já passou por diversas circunstâncias, e você permaneceu, você pode reparar, você saiu muito mais crente em Jesus, crente no Senhor, você encontrou uma característica de Deus, você encontrou um auxílio de Deus diferente para cada circunstância, e isso aumenta muito a nossa fé. Isso traz muito a prática da realidade de que Deus existe, de que Deus estava lá, né? E um pouco antes ele vai falar, Deus não poupou os 3 amigos na fornalha, não poupou Daniel, não poupou Jeremias, Deus não poupou, né? E em todas essas adversidades, ele se mostrou, ele esteve lá, e a gente pode ir lá para o Novo Testamento, aqueles que morreram enforcados, que morreram crucificados, né, eles estavam plenos e convictos de que eles já estavam com Cristo. Então, o que são as nossas lutas? E talvez você está aí em casa, você tem as suas lutas, nós aqui temos as nossas, e já tivemos, e teremos, e o mais pesado desse capítulo, e da Bíblia, é que ele não só fala que nós teremos, que passaremos, mas que de alguma maneira isso vai produzir uma fé pura, né? Uma fé firme. Mas agora pensa no inverso, né, Tinha? A gente está falando de situações e problemas, adversidades que a gente vive e que nos conduzem ao crescimento. Agora imagina você passar por uma baita situação difícil, um momento de dor e aquilo não servir para nada. Não existe, né? Passou aquilo, como dizem assim, nada. A tempestade passou e você ficou igual. Mesma coisa. Talvez até mais mimizento, mais resmungão da vida. Eu acho que isso é o mais triste, eu acho que isso é o pior. É né? pior até do que o que você passou.
Pois é, porque não permanecer no mesmo estado. Porque não gerou nada, né? Porque tudo que você passa e te traz algum ensinamento, né? Você aprende alguma coisa, você já leva isso como bagagem para a vida e você já ajuda o outro, né? Você já serve ali de lição para um próximo. Agora, se tu passa por tudo e não aprende nada, você fica na mesmice. E é claro que, a essa altura, eu imagino que você que está nos acompanhando esteja entendendo a lógica que está falando. Ninguém está falando que vamos correr atrás de problemas para nos tornar mais parecidos com Cristo. Não precisa correr, gente. Eles vêm atrás. Eles vão vir por livre e espontânea vontade. O que a gente precisa é ter o discernimento e a sensibilidade para aprender com as situações do dia a dia. Não é, o dia que eu enfrentar um problema, eu vou aprender. Não, no dia a dia, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, em todo o tempo, eu tenho o que aprender, o que extrair das situações. Né? O que a Bíblia está falando, e aí ainda no dia 25 aqui, como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes de você nascesse. Salmo 139:16. Tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Né? Então, se você pega essa conotação espiritual da coisa, olha que louco, né? Talvez a orientação não é... se você está passando por um problema agora, pode reparar, Deus está no meio dessa tempestade. Deus está numa mensagem de um irmão que te mandou no WhatsApp. Deus está numa pessoa que te deu um panfleto na rua, ela nem te conhecia, ela te deu um abraço. Deus está em alguém que perguntou como você está e te ouviu, ou você teve a oportunidade de falar. Deus está no abraço. Deus está na provisão que chega. Na provisão que chega. Nesse podcast, Deus pode estar e está chegando até você. Então, Ele sempre está. Talvez essa é a beleza da coisa. Né? É a gente achar, no meio da tribulação, Deus. E o que o autor está trazendo para a gente, essa reflexão, e talvez abrindo a nossa cabeça nessa semana, é que Deus vai estar no meio da tribulação. No meio da tempestade, Jesus estava lá. Jesus estava lá. E aqui no livro ele fala que quando você é trabalhado pelas provações, né, quando você passa pelas provações, aprende e tal, as pessoas elas podem ver o reflexo de Jesus em você. Sim, como né? A prata, né? Ele diz que cada problema é uma oportunidade para edificar o nosso caráter. Né? Então, quanto mais difícil for, maior será o potencial para o desenvolvimento dos músculos espirituais e de fibra moral. Tá louco. Muito forte isso, né? É o combo. E ele tem, não sei se é nesse dia, tem um dos dias que ele fala de o que acontece no seu interior, o que você está enfrentando no seu exterior não é mais importante do que você está vivendo no seu interior. Isso. Então ele traz assim essa reflexão de que o caos pode estar instaurado, a tempestade pode estar, o barco pode estar sacudindo, mas o que isso está promovendo no nosso coração? Né? Como é que está o seu coração? É possível a gente estar enfrentando a tempestade externa com o coração calmo. Não estou dizendo que com alegria, muitas vezes, nem com aquela que tempestade maneira, mas com o coração em paz. Né? A gente pode ver por Paulo. Quando Paulo estava preso, não estava feliz. Eu tenho certeza que ele não está lá, olha... que legal, estou preso. Mas ele estava tranquilo. E o autor fala, inclusive, isso, que eu estou lembrando aqui, ele escreve que essa alegria, que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, nas tribulações. Esse alegrai-vos é no Senhor. Alegrar na tribulação, sem o Senhor, é sádico, né? Acaba sendo até pecado. Tipo, você está feliz porque está sofrendo, isso não existe. Não é propósito de Deus. Mas alegrar-se no Senhor, no meio das tribulações, é algo 100% espiritual. Não tem como você só imitar. Na hora da tribulação, você vai entender o que esse versículo quer dizer, né? Com um abraço, com um sorriso de alguém, com uma bala, um bombom que alguém te dá. Isso vai trazer uma alegria imensa, né? É muito louco. Quando a gente coloca a tribulação... Qual que é o contexto dessa campanha? 40 dias com propósito. A palavra propósito, proposicast, a palavra está na mesa. Essa é a palavra que a gente está em torno. Dizer que as adversidades têm propósito
hoje em dia, não dá like, né? Não dá engajamento. Com certeza não. Né? É porque a gente está falando de um evangelho que você vai sofrer. E o sofrimento faz parte da formação do teu caráter em Jesus. Era isso que eu tava esperando o Mother Essa é a deixa, então vai. Isso. Ó, o negócio, Em outras o palavras, negócio tá aqui, ó, o negócio tá aqui, cara. Ela tá dizendo assim Vocês que tá, estão falando que tá demais. aqui há um tempão Segurando no esperando dedinho. uma coisa útil, uma. E finalmente, Só precisava de uma. E finalmente para encerrar, Não, a gente estava falando de quando a gente passa pelo problema e tal, e não aprende nada, fica na mesmice, né? E aqui ele fala que quanto mais o problema, né? Quanto mais problemas você passa, mais você é trabalhado, quanto maior é o problema, mais você aprende. E aí chega uma hora que é tão real esse negócio de você aprender com os seus problemas, de você o seu caráter ser transformado, né? Ser trabalhado através dos problemas que você passa, que aí ele fala aqui que você chega uma hora que você começa a compreender as consequências eternas do desenvolvimento. Você deixa de olhar para aquele problema como um problema e você começa a enxergar aquilo como uma oportunidade de Deus, né, para você aprender sobre aquela situação. Né? Ele fala que você até começa a fazer menos orações do tipo consola-me e passa a fazer mais orações do tipo torna-me adequado. Então, assim, já muda totalmente a tua visão da vida, né? da vida. Da perspectiva. Em outras palavras, tá enfrentando uma situação e parece tão fácil quando a gente não tá no olho do furacão, quando a gente só está analisando friamente. E às vezes esse podcast é pra gente mesmo, daqui a um tempo. Claro. Daqui a no meio da tribulação, com certeza vai ser. Neto, assiste esse podcast aqui que tem coisa aqui pra você. Sim, e a pergunta que tu vai precisar fazer lá na frente, quando estiver na tribulação, ou hoje, chegando em casa e lidando com os dramas, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que eu posso aprender com isso que eu estou vivendo? Por que o Senhor está permitindo que eu passe? É que a gente normalmente, antes disso, a gente já pede força, a gente já murmura. A gente pergunta por que eu. Porque mas não é o porquê eu, não é tipo assim, porque o Senhor está... o que o Senhor está querendo me ensinar? Porque eu, como tipo assim, porque eu não mereço, se fosse com a Vanessa, se fosse com a Vanessa, tudo bem. Porque eu? É uma murmuração essa oração. Isso, né? Exato, uma murmuração. Mas você consegue perceber como essa pergunta só é conseguida ser dita diante do Senhor, diante de um coração e de uma mente que entendeu que tudo tem um propósito? Isso. Porque quando eu pergunto, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação, eu já tenho uma pré-consciência de que essa situação tem um propósito. Deus, isso aqui não está acontecendo à toa. Partindo desse princípio, o que o Senhor quer me ensinar? Né? E até o Senhor me ensinar de fato, então aí ele também fala, então me ajuda pelo menos a permanecer, me renova para que eu possa passar por isso. A oração muda. Já que eu não sei o que é ainda, porque logo o Senhor revela, não há tempestade que dure para sempre, depois de toda a tempestade, se você permanecer, você vai entender o propósito daquilo. Então, Senhor, me renova, me fortalece, me sustenta até a tempestade passar. Né? E você permanecer, não tem jeito, cara. O que você adquire durante uma tempestade aos pés de Jesus, ninguém tira de você. Pode tirar a palavra do teu colo, pode vir a maior perseguição religiosa do mundo, pode tirar as partes do seu corpo. O que você viveu, viu e sentiu de relacionamento caminhando com Jesus é impagável e ninguém tira de você. E eu só queria fazer um adendo rapidinho, porque a gente está falando muito de problemas, de provações, de dificuldade, mas até mesmo as tentações também servem para forjar nosso caráter. Né? Quando a gente vence uma tentação, quando a gente consegue dizer não para nossa carne, porque aí não é uma coisa externa, é uma coisa que a gente está matando dentro de nós mesmos. Nosso monstro. Né? É o nosso adversário interior, é a nossa carne. Porque a aprovação pode até vir do Senhor, mas a palavra fala que a tentação, Deus não tenta ninguém. Né? Então a tentação é nossa.
Então eu leio a palavra, me fortaleço disso e luto contra isso. E aí a gente se torna realmente semelhante a Cristo, por quê? Cristo enfrentou a tentação. Sim. E como que ele venceu? Na palavra. Muito então, bom, isso aí mesmo. Quer se tornar semelhante a Cristo? Palavra. Seja tentado, firme na palavra. Tentado e tem a palavra na mão, né? É isso. Bom, uma última pergunta aqui para caminhar para o fim. Se eu quero crescer, e aí eu queria que cada um completasse. Se eu quero crescer, ou se eu quero me tornar semelhante a Cristo, eu preciso... reticências. E aí eu tenho 3 pontinhos aqui, cada um responde o seu pontinho. Se eu quero me tornar mais parecido com Jesus, eu preciso... Então começa daí para cá, que tem mais tempo que tem... Daí, né? Da Vanessa, né? Porque, afinal, não, mas alguma aí coisa daqui útil... pra lá e começa não, dele. eu faço a pergunta. Isso. Nesse momento, peraí, deixa eu anotar aqui a resposta. devia ter feito essa pergunta. Olha, se eu quero me tornar semelhante a Cristo, eu tenho que permanecer firme na palavra, eu tenho que caminhar com Ele todos os dias, me relacionar com Ele todos os dias, eu tenho que abrir mão dos meus desejos, abrir mão... Não deixou para ninguém. Mandaram começar daqui. Olha, eu sigo do princípio de que sempre é melhor ser o primeiro, porque você já se livra logo da responsa. Lembrando que se repetirem a resposta, não ganham o cachê. Vale. Não cachê. Não vale. Alto. Então é isso, é permanecer firme na palavra, caminhar diariamente com Ele. Se eu quiser me tornar semelhante a Cristo, eu preciso... morrer. Poxa, tá vendo? Esse foi Olha aí, ó. Eu quero ver... Uma flecha que acerta o alvo. Laila, tem como eu editar? Vou colocar do Maurício pro final. Porque o Netinho não vai conseguir superar. Não, eu não vou. Quando ele falar morrer, encerra a live. Netinho, se eu quiser me tornar semelhante a Cristo, eu preciso... Perguntar para ele. Preciso dobrar meu joelho, falar e perguntar: Jesus, o que o senhor quer que eu faça, como o senhor quer que eu seja? Como que eu faço isso? Aí ele já vai me dar a primeira resposta. Vai para a Bíblia. E aí eu preciso ler a Bíblia. Eu já falei, né? Eu já falei. E aí pronto, né? Aí assim, são 3 coisas que o próprio livro fala. Eu preciso falar com ele através da oração, preciso ler a palavra dele para abastecer o meu espírito com informações e com a sua palavra que é viva e vai me transformar, e ir lá para fora. Lá fora, essa palavra, esse conteúdo, ele vai fazer sentido nas experiências, na diversidade, no relacionamento, no comportamento, né? Então, tá tudo junto, né? Então, eu acho que essas 3 coisas aí, acho que se encaixam. Bom, é isso. E você? Então. Não, fala você. Eu o quê? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Se você quer ser semelhante a Cristo, você precisa... Você precisa conhecê-lo. Não tem como se tornar parecido com algo que você não tem referência. Você precisa ser parecido com algo que você conhece. Até falei domingo aqui no culto que o maior elogio que um cristão pode receber é falar: eu vejo Jesus na sua vida. Nossa, se falam isso para você, celebre. Agora, o problema é quando vem um tinhoso na nossa vida. Quando começa algumas referências de crente e todos os adjetivos posteriores pejorativos, a palavra crente. E trata crente, isso, né? E trata isso também essa semana, de que ele vem e ele coloca na sua mente, ele fala no seu ouvido de que você não é capaz, de que você não serve, né? Coloca coisas, né, na sua mente para tirar você do foco, né? Agora, não é fácil. Não é fácil você colocar em prática tudo isso, né? Eu tiro assim, essa semana... A teoria é bonita. Exatamente. Essa semana comigo aconteceu isso, assim, a gente está lendo e vendo o que precisa... Aí, quando teve a primeira oportunidade
colocar em prática, o nosso interior, nosso monstro interior se aflora e acaba errando, e aí você tem que, vamos lá, vamos retomar de novo, vamos... Sim. Até porque a gente já estava encerrando, voltou para os 3 pontinhos. Não, até porque é muito fácil a gente ficar com aquela assim, não, eu vou me tornar semelhante a Cristo. Eu vou para uma montanha, vou me isolar das pessoas, eu vou me isolar dos problemas e eu vou meditar para ficar cada vez mais parecido com Jesus. Beleza, tu tá fugindo de qualquer conflito e qualquer confronto. Não sei com que Jesus, porque o próprio Jesus não te recomendou fazer isso. Agora, o problema é, amanhã no teu trabalho, amanhã na tua casa, ou hoje na sua casa, ou agora, ouvindo a gente, assistindo a gente e pensando no que você tem enfrentado ou que vai enfrentar amanhã, é que não tem como correr, né? A gente se torna semelhante a Cristo no caos mesmo. No olho do furacão. E mesmo lá no Tibete, na montanha, isolado, Jesus estava isolado, o diabo foi lá. Se você estiver lá, o diabo ainda é capaz de chegar lá e acabar com o teu sossego. Então não tem para onde correr, cara. A gente tem que, na verdade... Até nas montanhas deve ter Wi-Fi hoje. Com certeza. Mas não importa para onde a gente... Não importa para onde a gente vai. Às vezes o conflito é interno. Às vezes o Senhor é muito louco, é muito lindo isso. O Senhor já nos colocou onde Ele queria que nós estivéssemos hoje, nesse momento. Segundo o Salmo, nossos dias estão escritos. A Vanessa está no emprego que ela devia estar, o Maurício no trabalho que ele devia estar, o Vitor também, eu também, né, com as famílias que nós deveríamos ter nesse momento, para fazer e para viver aquilo de propósito que Deus nos chamou para fazer hoje. Daqui a 1 ano é outro momento. Que há 5 anos é outro momento. Mas entender o propósito de Deus para a nossa vida hoje é saber que a gente vai fechar o podcast aqui, para cada um para suas casas. E em casa já vai começar, que nem você falou, amanhã no trabalho vai começar de novo. Verdade. E aí vai indo, né? E aí a gente vai espalhando esse Jesus que a gente aprende no secreto e no quarto e espalha como igreja para fora pelo mundo, né? Bom, é isso aí, então. Eu acho que a gente nunca terminou tão... Mas é que essa semana tá assim, né, cara? Não é que a gente não tenha gostado de fazer o programa, não é que a gente não tenha tirado proveito da lição, das lições, dos estudos da semana, mas não é gostoso, é mais fácil a gente falar que você não está aqui por acaso. Tava tão bom a adoração, né? Adoração. Deus tem um propósito na sua vida. Criados para adorar a Deus. Você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. E aí, quando a gente começa a ser confrontado... É o processo, não tem como fugir. A gente dói, mas a gente está aí. E só para concluir, assim, Vitor, de novo, você às vezes você está vendo esse vídeo, você está passando por um momento de adversidade, dificuldade. Pode ser até agora durante a campanha, em 2023. Pode ser que você esteja vendo isso em 2025, 24, 26, 30. 2030 aí, você esbarrou com esse vídeo aí. Eu não sei, né? Talvez você conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade, nem está lendo o livro, você pode mandar esse vídeo aqui para essa pessoa. Preste atenção. Jesus, ele está no meio desse barco, ele está no meio dessa tempestade, ele está dentro desse barco, ele está perto, né? E ele acalma a tempestade. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder, todo o poder foi dado a Jesus, né? Então talvez você está no meio da tempestade, só está ouvindo o barulho do vento. Acalma, respira, ora, conversa com Jesus, traz Jesus para a tua situação agora. A gente vai acabar esse podcast aqui, você ora aí e traz Jesus para dentro dessa situação e você vai ver, você vai ter uma experiência em nome de Jesus, sobrenatural agora, aí onde você estiver, com a paz do Senhor entrando no teu coração. Isso é palavra de Deus, né? Então onde você estiver, que o Senhor e o Espírito Santo agora possa te trazer paz no meio dessa luta que você pode estar passando. E só para complementar aí o exemplo bíblico que o Netinho trouxe de Jesus na tempestade dentro do barco, é engraçado como os discípulos vão acordá-lo nesse momento. Senhor, não te importa que morramos? Às vezes é o que a gente fala da nossa vida. Senhor, tu não se importa comigo? Estou passando por tudo isso e tu está dormindo? É isso que está acontecendo? Acorda! No fundo, a nossa reação não é muito diferente dos discípulos. Essa. Tu não se importa que eu morra, que eu será que não está vendo que eu estou passando? Perca tudo, que eu... Enfim, ele se importa, né? Ele se importa. Ele se importa. Porque com uma palavra ele é capaz de fazer
Mas assim, o que os discípulos aprenderam naquela tempestade, com certeza, foi fundamental na trajetória, na caminhada deles, de entenderem quem é Jesus e quem eles são, e até de se tornarem mais parecidos com ele. Verdade. Bom, quero agradecer Maurício e Vanessa, os formosos que nos acompanharam. Com sua formosura. Nem doeu, tá vendo? Nem doeu, tá vendo? Doeu, Maurício? Obrigado aí. Passamos pela prova dando glória a Deus. Né? Que foi? Oi? Semana que vem eles voltam? Chamou no ponto. Alô, diretor? A audiência está estourando? Não, obrigado de verdade aí pela participação. Vocês não têm noção de como é difícil às vezes conseguir corajosos como esses. Até porque são 11h40 da noite, só para você se ambientalizar aqui. Estamos aqui firme e forte, amanhã é um dia normal de trabalho e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos para a tempestade. Para a tempestade. Netinho, valeu, semana que vem. Não, termina com uma saudação portenha, por favor. Que Deus te bendiga aí na sua casa, em nome de Jesus. Cara, ele tá muito argentino, cara. Ele tá demais. Eu olhei de lado, achei que era o Messi aqui. Olá, que tal? Bom, a você que nos acompanhou mais uma semana, muito obrigado. Estamos chegando já passamos da metade, estamos caminhando já para a reta final. Sobreviva! Já. Levanta a cabeça aí que tem muita coisa. Falta 15 dias para acabar a campanha, mais ou menos. Uns 10 dias aí, dependendo do dia que você tá. Tem muita coisa pela frente, né? Não, e se você tem feito em família, eu e a Cleide temos feito lá em casa, Maurício e Vanessa, não sei se o Netinho e a Cris têm feito, mas assim, de repente até é legal, chegou no final da jornada, faz uma confraternização em casa para dizer, foi legal, nem que seja uma pizza ou um jantar, um miojo com salsicha, sei lá, mas assim, com uma confraternização com propósitos, né? Dizendo assim, nós chegamos ao final, nós tivemos para ser um marco, né? Nós tivemos uma jornada aqui, vencemos, enfim. Fica a sugestão. Né? Fica a dica. Bom, mais uma vez agradecendo Laila e Cola pelo comando e suporte técnico, e semana que vem estaremos de volta, se Deus assim permitir. Um abraço e até logo. Hasta luego.